vou compartilhar também um painel de aniversariantes e o painel do tema do mês da unidade de Pirituba, São Paulo. Então, olha só, lá, competências para a vida, aí tem um cérebro e as setinhas têm aí os pilares da educação, né? E também tem lá o dos aniversariantes, nas florzinhas estão o nome dos aniversariantes do mês. Então, compartilhando com vocês o que eles preparam por aí, a criatividade deles. Né? E os alunos chegam ali perto do café, conseguem ver o quê? Todos os aniversariantes da unidade, ver sobre o tema. É bem legal, né? Capricharam. Então, parabéns e obrigada por compartilhar sempre. Eu vou voltar, então, nos aniversariantes, que não pode ficar em branco, né? Vamos lá, só repassando a inauguração de Redenção. Essa semana o franqueado é o Reiner e o educador é o Márcio. Então a gente deseja assim que vocês realizem muitas matrículas, comecem com o pé direito, né, que realizem durante essa semana um excelente trabalho, né? E a gente deseja boa sorte, a gente está aqui torcendo sempre, sucesso para vocês. Os aniversariantes da semana. Então, olha só, galera que tem esse mês, essa semana. Dia 8 nós temos a Fátima de Morumbi, a Jéssica de Florianópolis e o Lucas de Sorocaba. No dia 9, a Érica de Goiânia, setor Bueno. No dia 11, a Cassiana, Itajaí. A Lourdes Tucuruí. A Joelma Sorocaba. No dia 12, a Renata Araçatuba. A Raquel de Goiânia, Nova Suíça. A Érica de Jaboatão dos Guararapes. Olha quanta gente dia 12. E a Magliane de Ijuí. E também a Érica de Recife, Parnamirim. E no dia 13 nós temos a Cristina de Moema, São Paulo, né? O Vitor de Rio Claro e também a Joyce de Niterói. Então, parabéns para vocês, aproveitem ao máximo esse dia, essa semana, comemorem mesmo. E a gente aqui deseja para vocês assim muitas felicidades, muitas conquistas e que vocês sejam muito felizes. Parabéns a todos vocês. Já compartilhamos essas duas essas duas fotos, né, que compartilharam com a gente durante a semana. E agora, então, nós vamos seguir para os nossos roteiros. Roteiros em mãos, infantil, depois adulto e adolescente e terceira idade. Muita festa essa semana, hein? Podemos começar? Os roteiros agora? Esperar um ok de vocês. Aí a gente tira as dúvidas também. Sim? Então vamos lá. Competências para a vida. A gente chegou a falar um pouquinho sobre isso semana passada. Então, a educação cabe fornecer, de algum modo, os mapas de um mundo complexo e constantemente agitado, e, ao mesmo tempo, a bússola que permite navegar através dele. Então, por que a gente escolheu esse tema? Qual que é o nosso objetivo? Tem links para vocês pesquisarem, estudarem ainda mais, né, sobre esse tema. Mas, resumindo, né, a Unesco ela criou uma comissão internacional sobre educação para o século XXI, né, coordenada pelo mesmo autor dessa frase que eu acabei de ler, que é o Jacques Delors, cujo relatório se chama Educação, um Tesouro a Descobrir, que foi publicado em 1999. Então, essa comissão ela propôs 4 pilares para a educação no século XXI, em busca do quê? De um ensino de qualidade. Então, essas 4 aprendizagens são consideradas fundamentais, né, que são os pilares do conhecimento, as competências necessárias para que o aluno, o ser humano, né, se desenvolva bem, né? E ele viva bem. Então, durante este mês, a cada semana, nós vamos focar em um desses pilares, tá? Então, retomando, nós temos o aprender a aprender, ou aprender a conhecer, o aprender a fazer, o aprender a conviver e o aprender a ser, tá? É uma delícia estudar sobre esse tema. Isso aí ultrapassa todas as... Não tem barreiras de idade, pessoal. É para todas as idades mesmo, essas competências. Deixa eu ver.
Aumenta um pouquinho o microfone dela. Mais aqui? Não vai? Eu tô lendo aqui que vocês colocaram. A Patrícia já respondeu ali. Então tá bom. Vou atualizar. Voltando. Estamos agora no slide Reflexão da semana 14, que é o primeiro roteiro do mês, depois a devolutiva. Sim, acho que não foi no ano passado, foi em 2016. Até comentei isso também na reunião passada, que a gente falou sobre os pilares da educação. Era caminhos da aprendizagem, se eu não me engano, o tema do mês na época, né? Só que dessa vez eu ainda falei assim, a gente teve a oportunidade de estudar ainda mais sobre o tema, ele está bem mais profundo, né? Bem mais... a gente tá bem mais completo, assim, o roteiro. Vocês podem até dar uma comparada, tem algumas atividades lá que, de repente, quem não usou, se quiser utilizar, pode usar nesse, que cabe bem, mas são outras atividades. A gente tem o relatório. Você lembra que mês que foi? Foi em 2016, Pilares da Educação. Você não vê lá? Para passar para eles? O Gel já vai ver, eu já passo para vocês, o mês que foi, para vocês procurarem aí. Tá? Então, vamos lá? E os roteiros, pessoal, são completamente diferentes, mas já fazem 2 anos esses roteiros. A gente já vai passar para vocês o mês certinho que foi trabalhado. Tá bom? Então, olha só, reflexão da semana. Deixa eu ver o que mais. Mas semana passada foi devolutiva. Não foi sobre... Não tinha a ver com a reflexão. Não tinha a ver com o tema ainda. Quem não teve devolutiva, teve que trabalhar um outro roteiro que falava sobre o cérebro, continuando os roteiros do mês passado. Olha lá, a Cláudia de São Caetano tá falando que acho que foi na semana 21. Aí o Gel já tá trazendo isso, mas foi isso mesmo, foi em 2016. Então, tá bom. Gente, o aprender a conhecer, faz menção à busca do conhecimento, ao que nos faz querer aprender. Então, assim, a gente descobrir qual é a melhor estratégia para realizar esse processo de aprender, é tornar prazeroso esse ato de compreender, descobrir ou construir o conhecimento. Esse pilar também nos remete à motivação, que pode ser um conjunto de estratégias, olha só para a gente educador, né? Utilizadas pelo educador visando despertar o interesse do educando, causando motivos para que ele, né, tenha o desejo, despertar nele o desejo de conhecer mais sobre o assunto. Né? E também pode ser relacionada a recompensas, né? Tais como atividades simples, né, de elogiar um aluno quando ele realiza uma atividade ou outras ações. E aí tem até uma frase do Ivan Esquerdo que nos diz, né, que da mesma forma que sem fome não aprendemos a comer, sem sede não aprendemos a beber água, sem motivação não conseguimos aprender. Quando, Gel? Maio de 2016. Maio de 2016. Caminhos da aprendizagem? Isso. Caminhos da aprendizagem, maio de 2016, que nós trabalhamos. Em 2017 nós não trabalhamos pilares da educação. Aí quem colocou abril de 2017 foi o tema Viver é Experimentar. Ok? Então, falando disso, né, de buscar aprender, de despertar no aluno o desejo de aprender, eu coloquei no roteiro de aula do infantil
2 experiências para realizar com eles, né? Que é com o objetivo de quê? Às vezes você aprende uma coisa nova de uma maneira mais dinâmica, né? Ao invés de ser numa teoria, e isso desperta uma curiosidade de conhecer mais sobre isso, né? De buscar essas informações ou de aprender outras experiências que, querendo ou não, dá significado para aquilo e faz com que a gente aprenda de fato, principalmente nessa fase, né? Do infantil. Tem frase? Essa frase, da mesma forma que da fome, que fala da fome, que a gente não aprende a comer, se a gente não tiver sede, a gente não aprende a beber água, do Ivan Esquerdo, tá escrito ali, ó. No slide. Então, tem 2 experiências. A primeira é do ovo, que vai afundar no copo que tem água. E no copo com sal ele não vai afundar, né? E fazer essa experiência com o aluno em sala. Gente, tem os vídeos, eu coloquei os vídeos para vocês assistirem como fazer. Deixa uma atividade bem dinâmica, aguça a curiosidade deles. Gente, o que será que vai acontecer se eu colocar esse ovo? Será que ele afunda? Né? Então, deixa essa atividade bem dinâmica e interessante, né? Com que eles tenham desejo de saber realmente o que vai acontecer com aquilo. E aí, para finalizar, a gente também vai ter essa atividade do bicarbonato de sódio do vinagre, de colocar na garrafa. E é uma atividade que as crianças costumam amar, né, do balão, porque quando você derruba o bicarbonato, tem uma reação química com o vinagre, né? E aí faz com que o balão encha de ar. E às vezes, cuidado, que dependendo da quantidade que você colocar, a gente colocou uma receitinha, mas às vezes o balão pode chegar a estourar. E aí eu queria saber de vocês, porque tá bem explicadinho, tem a receitinha, né? Tem a conversa com os alunos sobre essa experiência. E eu queria saber se no roteiro em geral, do infantil, vocês têm alguma dúvida, né? De algum processo. Deixa eu ver aqui. Tranquilo? O que estava errado no roteiro, Raquel? Tava bicarbonato? Olha aqui. Aqui tá bicarbonato. E aqui também. Bom, não sei. Eu imprimi do público, que é o que vai pra extranet, não tá com esse erro. Mas a gente pode ver se na extranet foi um outro roteiro, qualquer coisa. Ó, vou até colocar pra você ver. Não sei se vocês vão conseguir ver. Não vai dar pra ver, né? Mas aqui não tem esse erro. Que é o roteiro que deveria ter ido pra vocês. Não tem. Nas 2 vezes que aparece, tá bicarbonato. Aí a Kátia colocou que tá fantástico o roteiro, que precisamos dessas dinâmicas, que os alunos são super curiosos. Eu imagino que eles ficam, assim, super empolgados com o que pode acontecer, né? Incentive eles, né, a mostrar para os pais, para o irmão, para a família, esse tipo de atividade. Fala assim, faça em casa. Aí ele vai pedir, pode ser que ele peça receita para vocês. Então, quando a gente fala de ir à busca do conhecimento, de despertar isso no aluno, não passe o link para ele. Faça ele buscar, pesquisar na internet. Fala assim, você pode procurar lá, experiência do ovo, afunda ou não, né? Ele tem que jogar alguma coisa assim no Google para ele tentar encontrar. Ou como encher o balão sem usar o ar dos pulmões, para que faça com que ele vá atrás de informação, né? Vá atrás
da experiência para ele realizar em casa. Então, não dá de mão beijada, né? Despertar, motivar ele dessa maneira, com que ele chegue em casa, vá atrás disso para tentar mostrar para os pais, ou para o irmão, para os amigos, chegando a curiosidade. Então, Raquel, você colocou, mas no que eu tenho em mão, não tá assim. Tá bicarbonato, ó, bicarbonato aqui e bicarbonato lá. Então eu acho que pode ser que sem querer tenha ido um que não tenha sido revisado. Porque passa por várias revisões. Às vezes na hora de colocar, não sei. E eu imprimi isso hoje do público. Mas eu vou dar uma olhada. Tá bom? Ah lá, a Edivane colocou que no dela tá correto. O meu também tá ok. Muito estranho isso ter acontecido no seu. Então tá bom. Pessoal, da minha parte é só então. Depois tem um ditado no meio aí que tem uns alimentos. Como a gente fala também de buscar, aprender, eu coloquei esse ditado aí que tem os alimentos, né, ao invés de usar números dos alimentos, justamente também para falar que, né, tem alimentos que fazem bem para o cérebro, que ajuda a gente a se concentrar mais, né, ajuda a ter mais atenção. Então, incentive-os também a buscar em casa alimentos que fazem bem para o cérebro, para de repente vocês compartilharem na próxima semana. É tudo para incentivar os alunos, né, e motivá-los a ir buscar o conhecimento. Pesquisarem outras atividades, trazerem para a próxima semana, né? Olha que a Jennifer colocou. Isso mesmo. E tem um monte, gente. A gente ficou até na dúvida aqui em como escolher, mas a gente pensou em um que o material não fosse tão complicado para vocês trabalharem em sala de aula. Né? Que quando a gente coloca, a gente pensa muito nessa movimentação que vocês precisam fazer. Tá bom? Pessoal, então é isso. Agora eu vou deixar vocês com gel. Desejar aí para vocês bom trabalho, né? Que seja incrível. Fotografem, por favor, as atividades que vocês realizarem. Mande para mim. Pode encaminhar para mim tanto via extranet, tá? Ou por e-mail. Aí a gente prepara os slides para compartilhar na semana que vem. Mas eu gostaria muito de ver a carinha desses alunos, né? Realizando essas experiências. Que bom. Torcendo para que dê tudo certo, que eles gostem muito. Então, bom trabalho para vocês e uma semana incrível. Qualquer coisa, só me procurar. Se tiver alguma dúvida, alguma dica, né? É só entrar em contato, tá bom? Um grande beijo para vocês. Boa semana. A gente se vê semana que vem e agora vocês vão ficar um pouco com gel. Um beijo. Olá, bom dia a todos. Vamos lá, vamos falar um pouquinho do roteiro de adultos, tá? No roteiro de adultos, a gente vai usar uma pegada mais do aprender a aprender para o adulto, mais uma reflexão focada na maneira como ele aprende, certo? Dando um recurso a mais, apresentando a técnica Friedman, né, que está na acolhida, certo? Então, a gente vai refletir exatamente da maneira... Estão me ouvindo, pessoal? Estão me ouvindo? Legal. Ótimo. Vamos voltar lá para o slide. Ok, então voltando a falar sobre esse aprender a aprender para os adolescentes e adultos, vai ter uma pegada em como eles costumam buscar, né, como eles encaram a maneira de aprender, certo? E o nosso intuito no Conectando foi dar um recurso a mais para eles com a técnica Friedman.
de uma estratégia que pode potencializar ainda mais o aprendizado deles. Certo? Depois, pessoal, eu trouxe uma atividade que vocês já fizeram, mas tem pessoas novas na rede. E eu queria falar com vocês um pouquinho do ditado do complemento para 5. Certo? No ditado de complemento para 5, a gente vai ditar os números e eles vão representar de uma maneira diferente, certo? Então, por exemplo, se eu ditar 1, ele vai somar 4, que é o complemento para 5. Tudo bem, pessoal? Se eu pedir para ele subtrair 1, ele vai tirar 4, ok? Pode me chamar assim, Kátia, sem problemas. Legal, também funciona, Cláudia, o complemento para 10 também, legal. Show de bola. Então, se vocês não têm dúvida nesse ditado, eu vou seguir aqui no roteiro. O roteiro tá bem tranquilo, tá? Eu vou falar um pouquinho com vocês do desafio de concurseiros, certo? Desta semana. Ok? Um desafio da CES Gran Rio de 2009, certo? Como é a primeira vez que a gente está fazendo esse tipo de desafio, pessoal, é um desafio de questões de máximo e mínimo, certo? Então, toda vez que a gente encarar um desafio desse, a gente vai sempre pedir para os nossos alunos pensar na pior possibilidade que existe, certo? Ok? Então, eles vão pensar na pior possibilidade do azarado. Imagina assim, que ele é muito azarado, certo? Então, ele tem que ser o mais azarado possível, tá? Se a gente pensar dessa maneira, ele sempre vai chegar numa solução, tá? Sem fazer cálculo nenhum. Ok? Então, por exemplo, vamos lá, vamos ler esse desafio aqui. Em uma gaveta há 6 lenços brancos, 8 lenços azuis, 9 lenços vermelhos, certo? Os lenços são retirados ao acaso dentro desta gaveta. Quantos lenços, no mínimo, certo? Então, como que a gente vai identificar se é uma questão de máximo e mínimo, tá? Por exemplo, então, se falar que me dê uma certeza do máximo, uma certeza do mínimo, tá? Ou a maior possibilidade, a menor possibilidade, sempre trabalhando com sinônimos dessas possibilidades de máximo e mínimo, ok? Devem ser retirados para que possam garantir que entre os lenços retirados haja um de cada cor, ok? Então, se eu sei, que eu tenho 6 lenços brancos, 8 lenços azuis e 9 vermelhos, certo? Qual seria a pior possibilidade? Pessoal, quero que vocês escrevam aí para mim. Eu sou muito azarado, eu vou conseguir tirar vários lenços aí sem conseguir tirar um de cada. 16, falaram. (18, 11). Ok. 18. Então vamos pensar assim, gente. Eu posso tirar, por exemplo... Vou explicar de uma maneira mais simples para vocês resolverem, tá? Então é assim, se você pegar os números, os lenços que tem maior quantidade, quais são? Os vermelhos e os azuis, certo? Ok? Se a gente somar o azul, se eu pegar todos os vermelhos, eu tirei 9, certo? Fui azarado. Peguei todos os azuis, tirei mais 8. Fui azarado novamente, porque eu não tirei nenhum branco. Certo? A Cláudia de São Caetano chegou na solução aí, certo? Então, eu teria que pegar... Eu peguei os 8 azuis, os 9 vermelhos e não consegui tirar nenhum branco ainda. Daí eu teria que tirar mais um
para ter conseguido tirar o mínimo de um lenço de cada. Certo? Pensando na pior possibilidade, gente. A pior possibilidade seria essa, ó. Tirei 9 vermelhos. Tirei 8 azuis, mas não tirei nenhum branco. Certo? Daí eu teria que tirar mais um para chegar. Ok? Muita gente já respondeu aí que são 18, né? É isso mesmo. Certo? Ó, a Fátima falando lá, somando os dois maiores, né? E acrescentando um, exatamente isso. Certo? Mas é importante vocês entenderem o porquê. Certo? Que a gente foi azarado, né? Se a gente pensar nesse dilema aí do azarado, a gente consegue chegar na solução. Tudo bem? Alguma dúvida desse tipo de exercício, pessoal? Não? Tudo certo? Ok. Tamires pediu para explicar melhor. Tamires, então é assim, ó. Imagina assim, que a gente tem que garantir um mínimo, a gente tem que esgotar nossas possibilidades, tá? Não pode, a gente tem que pegar um número que é a possibilidade. Não existe uma possibilidade de a gente não conseguir tirar um de cada. Essa é a ideia do desafio, tá? Então, ele quer um número mínimo de que se a gente tirar essa quantidade, a gente vai ter certeza de que tirou um lenço de cada, certo? A pior possibilidade que existe é eu tirar os 9 vermelhos, os 8 azuis e não ter tirado nenhum branco, certo? Então, a maior possibilidade seria a soma dos 9 vermelhos, mais os 8 azuis, mais um, certeza que a gente vai encontrar, certo? Então, no mínimo, né, isso é garantido. Não há possibilidade de que ele tirando 18 lenços, ele não tire pelo menos um de cada. Tá bom? O Jéssica, pessoal de Volta Redonda, Jéssica e Vera, deixar claro para vocês, gente, essa é uma questão de uma banca, tá? Da CES Gran Rio, tá? Não sou eu que faço esses exercícios, tá? Então, a gente tem que acostumar os nossos alunos a trabalhar com esse tipo de enunciado, tá? Então, se ele abre... se o enunciado ele pode abrir possibilidade para outro tipo de pensamento, para mim ele está bem claro, tá? Ele está bem forçando isso, né? Quantos lenços, no mínimo, deve ser retirado para que possa garantir que entre os retirados haja um de cada cor, certo? Exatamente, Valquíria. Tem uma atividade bem parecida na Abrindo Horizonte 5, dos apertos de mão, né? É importante vocês conseguirem relacionar esse tipo de atividade com a apostila Abrindo Horizontes, porque é onde a gente consegue fazer essa referência para os nossos alunos, certo? Meias na gaveta, ok. Também é outra atividade que a gente tem na Abrindo Horizontes, né? É isso aí, Nicole. Se explicar para o aluno que é alguém que não tem sorte ou um azarado, fica mais fácil, certo? Ele não vai errar nesse tipo de questão, tá? Então é o seguinte, pessoal, eu queria falar com vocês sobre algumas questões aqui do desafio de concurseiros, tá? Queria deixar claro para vocês, gente, que o Supera não é um curso preparatório para concurso, certo?
Então, o desafio de concurseiros, ele vem como um complemento, certo? De uma maneira da gente concretizar para o aluno, de uma maneira palpável, certo? Como ele pode estar aplicando isso no objetivo que ele vem buscando, certo? É claro que os alunos concurseiros e vestibulando, eles estão cansados de ver esse tipo de exercício, gente, tá? Eles veem esse tipo de exercício com muita frequência, tá? Principalmente os alunos concurseiros, que vêm buscando, passar em um concurso, certo? Ele está estudando o tempo todo esse tipo de questão, certo? Então, ele pode chegar para vocês com outro tipo de solução, certo? Mas a gente quer mostrar para eles uma maneira rápida para que ele chegue à solução, certo? Uma coisa que a gente precisa deixar bem claro que a gente não é um curso voltado para concursos, certo? O que o concurseiro vem buscar no Supero? Agilidade de raciocínio, foco, concentração, perseverança, né? Raciocínio lógico, certo? Isso vai ser o diferencial dele na hora de fazer a prova. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Kátia, não é bem assim. Quando a gente oferece o curso, oferecemos também agilidade de raciocínio. Foi isso que eu falei, Kátia. Que agilidade de raciocínio, foco, concentração, né? Ele vem em busca disso, né? Ele não vem em busca desses desafios. E a gente consegue oferecer isso por meio das nossas ferramentas. Exatamente. E a agilidade de raciocínio a gente oferece por meio das nossas ferramentas e não por meio dos desafios de concurseiro, certo? Ok? Eu também acho as dicas o grande diferencial. Tá, Fanny? Eu tento transformar, na verdade, o desafio de concurseiro como as dicas como o grande diferencial. Tá? Como maneira dele chegar numa solução mais rápido, né? Ok? Beleza, pessoal. Só tô lendo as coisas que vocês colocaram aqui, tá, gente? Ô, Kátia, você ficou com alguma dúvida no desafio? Porque, pelo que você escreveu aqui, me pareceu que você ficou com uma dúvida quanto à dica. Ok? Se vocês têm alguma dúvida, pessoal, peço sempre a vocês entrarem em contato comigo por Skype. Eu tenho o maior prazer em atender vocês, tá? Para chegar numa solução junto com vocês, para explicar essas dicas. Eu tento deixar na solução ali a maneira como eu cheguei na solução, certo? Eu tento usar essa mesma solução nos outros desafios, para facilitar para vocês. A Jéssica escreveu meu Skype aí, ó, geomacel.ped, tá? Para quem não tem no Skype, por favor, me adicione, tá? Ok? Kátia, eu não entendo o seu questionamento, porque eu resolvi a questão junto com você aqui agora, junto com todo mundo aqui. Eu não concordo com você, não ficou por cima, a gente viu as dicas, tá? Tudo bem, a gente conversa com o Skype depois, sem problemas. Ok, pessoal? Um abraço a todos. Eu vou deixar vocês com a Patrícia agora. Bom dia! Bom dia a todos vocês! Bem,
o Gel, né? Tô aqui assistindo a reunião junto com vocês. Não estava aqui na sala, estava em outro lugar. Mas o Gel falando aí sobre os desafios de concurseiro. E os desafios de concurseiro, eles também são um grande desafio para a gente, né? Um grande desafio, porque quando a gente prepara esses desafios, a gente tem que ir em busca, né? De muita coisa. E porque a gente mantém o mesmo desafio para o mês todo. Então, aquele desafio, ele precisa continuar sendo desafiador até o final do mês, né? E, além disso, né, dessa busca que é muito difícil, o desafio maior para os educadores, que muitas vezes, né, não estão acostumados com esse tipo de atividade, é como a Kátia, né, estava se expressando aí. Ela tem, talvez, provavelmente, né, uma maior dificuldade para entender essa lógica desse tipo de exercício. E muitas vezes os alunos que já estão se preparando para concursos ou mesmo para vestibular, eles já têm essa lógica, né? Muitas vezes eles vêm com questionamentos ou eles vêm com outras alternativas para as respostas. E uma coisa que o Gel falou e que é interessante que a gente reforce, porque nós vamos caminhar para isso, é em relação quando alguém vem procurar o Supera, né, nós nos propomos a oferecer uma prática, o treino, né? E por meio do treino, estimular algumas habilidades, né? Cognitivas, como memória, agilidade de raciocínio, atenção, criatividade. A gente trabalha a questão do pensamento lateral. E todas essas habilidades, elas são estimuladas por meio das nossas ferramentas, certo? Então, não é uma atividade de concurseiro no final que vai fazer a total diferença para esse público. Por quê? Porque é por meio das nossas ferramentas que nós garantimos, né, a melhoria ou a melhora no desempenho do aluno em relação a essas habilidades que ele precisa para esses momentos, né? Eu vejo, por exemplo, o uso do cronômetro na hora do ábaco como uma ferramenta ainda mais importante para ajudar o aluno, não só na questão da agilidade, mas principalmente a trabalhar sob pressão, que é algo que é muito demandado nesses concursos, né? Outro dia eu li um livro do professor Peer que diz justamente o seguinte: todo mundo que se prepara para provas, né, de concurseiro e de vestibulandos, eles acabam tendo um grande conhecimento sobre o conteúdo. E o que é que faz a total diferença na hora da prova? Né? É essa estabilidade emocional, é a agilidade desse raciocínio, né? E o trabalho, né, sob pressão, como que ele lida com isso tudo. Então, eu acho que assim, o nosso foco em ajudar esses alunos que chegam até nós precisa ser justamente no que eles não conseguem treinar fora do Supera. Né? Então, muitas vezes eles não conseguem treinar essa questão da estabilidade emocional para trabalhar sob pressão, né? Então, a gente precisa ajudá-los de forma diferente. Sim. Exato, né? Então, o nosso grande desafio está justamente nessa questão do domínio, né? Porque muitas vezes a explicação que vai no gabarito é suficiente para alguns e para outros não, né? Aí a pessoa precisa ir atrás das informações, precisa ler. Eu faço todos esses desafios, né? Quando eu pego pela primeira vez é mais desafiador, mas aí eu leio, eu tento fazer, eu olho para o que o Gel escreveu depois para ver se o que ele escreveu está condizente com aquilo que eu tentei fazer e realizei, né? Então, é um grande desafio por conta da capacitação de cada um, né? Por conta das afinidades que cada educador tem, certo? Sim. Isso, Simone. Bem, então assim, o que eu só quis reforçar é o seguinte: não vamos colocar, né, nessas atividades de concurseiro o sucesso ou o fracasso dos nossos alunos concurseiros e vestibulandos. Por quê? Porque o nosso grande diferencial e o que ele veio buscar, nós oferecemos por meio das nossas ferramentas. Esse é como se fosse um pequeno adicional, né? Bem,
Roteiro da terceira idade. Então, nós já tivemos a Claudinha aí falando sobre roteiro infantil, o Gel falando sobre, né, o roteiro dos adolescentes e adultos. Em relação aos roteiros de terceira idade, eles estão bem fácil, né, de entender, as instruções estão bem claras. Conectando, a gente vai ter uma conversa com os alunos sobre o aprender a aprender, perguntando para eles o que eles acham que é isso, perguntando para eles o que eles já aprenderam e fazer com que eles percebam, né, como que eles aprenderam isso, se foi por uma necessidade, se foi por que tipo de motivação, né? Então, uma pequena conversa que nós temos com o aluno. Em relação à atenção, tem lá uma sugestão na prática da conversa com o ábaco. E eu acho isso muito interessante para a terceira idade, principalmente alunos que chegam, né? Quando os alunos chegam, eles acabam se perturbando muito com os distratores, com as outras falas. Então, na aula passada, eu tive uma nova aluna e ela falou assim, eu escuto vocês falando, porque ainda foi devolutiva, né? Eu escuto vocês falando e fico assim, não consigo me concentrar. Aí eu disse para ela, então vamos conversar com o ábaco? Então fala com ele, vai falando o que você está realizando, né? Vai falando o que você está realizando. Mais um, menos um. Ao invés de só olhar e fazer, vai falando. Mesmo que seja nessas simples atividades, né? Aí depois ela falou para mim, faz sentido mesmo, quando a gente fala, a gente presta mais atenção. Eu falei, pois é. Então, vamos reforçar aí, como está sugerindo na prática lá, né? Prática integrada e harmoniosa, temos os palitos. Se você achar, os desafios estão numa boa medida, né? Mas se vocês acharem que eles estão muito desafiadores, talvez uma boa opção é trabalhar um início com os alunos em pares, né? Atividade de memória, como a gente já veio conversando aqui algumas vezes, nós estamos mantendo ainda, né, a mesma estratégia do mês de março, e a gente pode diminuir o número de palavras se necessário, dependendo do grau de desafio que você queira oferecer aí para sua turma, certo? Fechamento, uso da agenda 60+, a gente ainda tem uma mistura, né, de alunos que têm a agenda, de alunos que não têm, de alunos que compraram, que adquiriram. Então, vamos mostrar, pelo menos os alunos novos, eles acham muito legal a agenda, né? E os alunos que não conheciam antes, e os meus alunos que compraram também curtiram bastante. Então, vamos fazer bastante uso dessa agenda 60+. Pois é, no começo eles sempre se incomodam. E aí a gente diz, não, daqui a pouco você não vai se incomodar mais com isso. Mas no começo, talvez, ensinar essa estratégia aí de conversar com o ábaco possa ajudar. Legal, Nara. Sim, Gisele, o que você pode fazer, na realidade é assim, a adequação e a adaptação, ela não passa só pelo número de palavras, né? Você pode mudar a posição das palavras para que fique de forma mais fácil, né, de ligar uma coisa com a outra. Você pode mudar as palavras, inclusive, tá? Então, a adequação aí da atividade de memória, a gente sugeriu a ideia e tem o exercício. Agora, a adequação em termos de número de palavras, a sequência das palavras, né? Que palavras, isso vocês podem mudar. Verdade, né, Gilmara? Elas são resistentes mesmo. Sabe o que eu estou fazendo? Por exemplo, eu entrego a apostila, né? Na semana passada, entreguei a apostila. Eles estavam fazendo um pouco das atividades, mas eu não podia dar atenção porque eu estava fazendo a devolutiva. Então, por exemplo, na aula de hoje, dessa semana, o que eu pretendo fazer? Eu sei que eu vou comprometer um pouquinho do tempo do ábaco, mas para essas minhas alunas que são mais resistentes, por exemplo, a dona Cláudia, o que eu vou fazer? Eu vou pedir a apostila de novo, vamos dar uma olhadinha na apostila, vou ver o que ela tentou fazer durante essa semana para refazer as atividades e o que não, eu vou começar a fazer com ela em sala no horário do ábaco. Vou comprometer um pouquinho do horário do ábaco nessa aula específica com ela, mas eu não sei se é resistência ou se ela fica assim, puxa, mas vou tentar fazer de novo, eu já tentei e não consegui. Né? Então, eu vou tentar tirar a prova dos 9 aí. Se é uma questão de mais orientação, de conversar só com ela, ou se é resistência por resistência mesmo,
né? Eu acho que vale a pena fazer algumas tentativas. Ou até chamar para um horário diferente, se for o caso. É que como os meus horários são bastante complicados, eu vou fazer essa tentativa. Ai, Magda, eu sempre recebo alunos novos e não percebo isso não. O que eu faço? Na realidade, assim, eu começo o meu momento do ábaco com todo mundo. Não, então vamos lá dar uma olhadinha nas apostilas, abram as apostilas, olhem aí para as metas de vocês. Peço para a Nova abrir a apostila dela também. Então essa é uma apostila que vocês sabem que a gente trabalha, né, a questão da atenção, que é a nossa porta para a memória. Então quanto mais atentos nós estivermos, e é o objetivo dessa ferramenta, podem começar a fazer. Quando os meus alunos começam a fazer, é que eu vou para essa aluna nova. Aí eu pego o abacão, vou para perto dela e explico ali, e os outros continuaram fazendo. Então, eu nunca percebo, assim, que há um descontentamento dos alunos por conta do aluno novo. Inclusive, na aula de devolutiva, infelizmente, eu tive essa aluna nova, eu fiz tudo que tinha que fazer. No final da aula, ela falou assim, ai, que pena que a aula acabou, né? E olha que foi uma aula, assim, que eu tive, né, várias conversas ali com os alunos, tá? Tá, deixa eu ver aqui o que vocês colocaram. Para quem entra no meio da evolução da técnica de memória. Não, eu não falei, ô Gilmar, eu não falei que era para reduzir o horário do ábaco, não. Não falei isso, não. O que eu disse é o seguinte, que no horário do ábaco, por exemplo, na aula dessa semana, meus alunos vão estar fazendo ábaco. Aí eu vou para essa minha aluna, que ela é muito resistente, vou pedir a apostila de Abrindo Horizontes, vou pedir para que ela olhe, né, para deixar eu olhar quais as atividades que eu tinha pedido para ela refazer, né, se ela refez alguma ou não, e vou dar algumas orientações só para ela. Eu não vou diminuir o horário do ábaco, não. Vai ser só comprometer o horário do ábaco dessa aluna especificamente, tá? Tá? Não vou comprometer o horário do ábaco da turma toda, não. Você pode ir fazendo isso, porque na realidade eu acho que a diferença não está em ter mais horário de Abrindo Horizontes para todo mundo. A diferença está no atendimento personalizado para a aluna. Então, não é uma questão de você falar assim, ah tá, eu vou tirar 30 minutos do ábaco hoje, vou fazer Abrindo Horizontes. Você não vai conseguir atender todo mundo. Você não consegue atender todo mundo. Então, a ideia é o seguinte, todo mundo trabalhando numa outra atividade e você se aproxima dessa aluna para isso. Né? Ou você agenda um horário antes ou depois da aula com ela. Mas eu acho que a diferença não está em ter mais tempo de Abrindo Horizontes em sala, porque a gente não consegue dar atenção para todos os alunos e solucionar todos os problemas de todos os alunos. Então, a diferença está no atendimento personalizado para essa aluna especificamente. Tá? Ok? Bem, deixa eu ver aqui, o Alessandro colocou. Ok, o Alessandro também falando aqui da explicação, né? Do ábaco. Sim. Ah, ok. Então, assim, duas coisas que foram apontadas aqui. Né, essa questão da Abrindo Horizontes para esses alunos que têm uma resistência em refazer a atividade. Então, a minha sugestão foi dar um atendimento personalizado para esse aluno. Se você tem a disponibilidade e o aluno também de fazer isso antes, depois da aula, joia. Se não, você pode, em um momento, né, durante o ábaco ou durante alguma atividade que os alunos estejam realizando, fazer um atendimento mais personalizado para esse aluno. Então, eu chamaria, por exemplo, a dona Cláudia lá, falava, dona Cláudia, vamos dar uma olhadinha? Então, eu tinha pedido para a senhora refazer a atividade 3, 4 e 5. A senhora conseguiu olhar? Ah, não consegui. Então, vamos lá, 3. Por onde que a senhora vai começar a refazer? Olha a sugestão que eu dei aqui. Então, vamos começar a refazer? Ah, então, tá vendo? Ó, o caminho tem que ser contínuo. Eu não posso pular daqui para lá. Foi entendimento. Então, a senhora vai ter que encontrar uma forma desse caminho ser contínuo. Entendido? Entendido.
Então, vamos, depois dessa vai ser qual? Ah, vai ser aquela. Agora, o resto a senhora continua em casa. Vamos para a próxima atividade? Ah, essa atividade aqui. A senhora chegou no resultado, né? O resultado é esse. Eu só quero que você descreva aqui para mim como é que você chegou nesse resultado. Então, vamos lá para um primeiro passo. O que a senhora pensou primeiro? Aí ela escreve. Você fala, então tá, agora você vai pensar nos próximos passos, vai escrever aqui para mim, né? Então, você dá um start com ela ali para ela fazer a atividade, o restante ela pensa em casa, tá? E vieram alguns comentários aqui, né? A gente dá essa abertura antes ou depois da aula. Aqui também temos um momento de explicação antes da aula. Faz como se fosse uma aulinha zero, né, Nara? Bom dia, meus alunos adultos não vêm fazendo as tarefas, principalmente abrindo horizontes. É que, Magali, para você fazer mais tempo de abrindo horizontes, você deve estar comprometendo alguma outra ferramenta, né? É só a gente avaliar isso, né? Para você estar trabalhando mais abrindo horizontes, você está mexendo na onde? Você está mexendo no Abaco, você está mexendo nos jogos, que são 2 vezes por mês? A gente precisa fazer essa avaliação, né? Da onde é que você está mexendo? Super online, abrir horários de monitoramento aqui na unidade, joia. Joia, a Bruna colocou aqui, da conversa com o Abaco. Ficar um pouquinho depois da aula. Ok, ajuda na agilidade do pensamento. É interessante, porque ajuda na agilidade do pensamento, mas por quê? Porque a atenção ela fica mais em foco, né? O aluno consegue focar mais a atenção, e quando ele fica mais atento ao que ele está fazendo, ele consegue ganhar em agilidade também, né? Bem, sim, as metas são tanto para o Abaco quanto para Abrindo Horizontes. E fazer esse acompanhamento semanal tem algumas garantias, né, Bruna? Não deixar só para o mensal. Ok, olha lá, outra ideia aqui do pessoal de Bom Jardim. Sim, sim. Ok. Bem, então em relação à terceira idade, eu acho que o roteiro está tranquilo, né? Memória, que é um momento que a gente sempre tem que fazer um pouco mais de adequação, porque tem muito a ver com o perfil dos alunos que nós temos, né? Em relação a palitos, se você perceber que você deu um desafio, deu 2, o desafio estava muito grande, né? Você pode, ou se você já tem uma turma que é um pouco mais lenta, você já pode pensar em outros desafios com palito para levar para a mesma aula, né? E aí você pode começar o trabalho em pares para depois ir para o trabalho individual, certo? É interessante a gente explicar aquelas 3 questões, né? O que é mover um palito, o que é tirar um palito, o que é acrescentar um palito, mas enfim, é isso aí. Alguém falou alguma coisa da atividade inicial, né? Que faltou uma dinâmica. Na realidade, eu gosto de mesclar um pouco, né? Atividade, dinâmica e tal. E eu gosto também muito do bate-papo com eles. Porque quando a gente faz um bate-papo com os alunos, muitas vezes a gente descobre algumas coisas muito interessantes, né? Então, muitas vezes o aluno ele tem um conhecimento prévio sobre algumas coisas que a gente ainda não teve a oportunidade de ouvir, né? Então, quando a gente também faz esse bate-papo, que é a proposta dessa semana, é também um momento muito rico, né? Então, vamos variar as atividades aí. Dessa semana a gente tem um bate-papo. Você vai ficar meia hora, Gilmara, uma aula ou outra, é isso? Com quem puder ficar. Isso, mas faz o seguinte, então. Então, você termina a sua aula e aí você fala, agora nós vamos começar 30 minutos para a gente falar sobre tal coisa e tal coisa. Mas termina a sua aula, não faça a extensão da aula. Porque se você fizer isso com uma certa frequência, eles podem começar a entender que essa aula sempre tem 2 horas e meia, tá?
Então, você faz o horário da aula, aí vou ficar meia hora hoje, meia hora na semana que vem, acaba a aula, e aí você fala, olha, agora para quem puder ficar, né, eu estou à disposição para a gente conversar sobre tal coisa e tal coisa. Né, para não dar aquela impressão de extensão da aula e que a aula ela tem um pouco mais de carga horária, tá? Ou que você não está conseguindo dar conta do conteúdo em 2 horas e você precisa de um pouco mais. Tá? Então, sempre deixa muito claro, olha, hoje nós vamos ficar mais meia hora depois da nossa aula. Quem quiser ficar, fica. Quem não puder, não tem problema. Mas deixa, né, bem claro que é extra, tá? Joia. Para o treino assistido, ó, São José do Rio Preto, a Natália dizendo aqui. Olha só, são 2 horários, como se fosse assim um plantão, Natália? Ah, legal. Nossa, Cláudia, eu também faço isso, sabia? Eu pego assim, começo, né? Agora essa semana aí nós vamos, sei lá, 12 de abril. Mas quando começou, na semana passada mesmo, né, da Devolutiva, falei, gente, mês de abril, o que o mês de abril traz para vocês de memória? Né? Muitas vezes eles falam de aniversário, de família, aniversário de casamento, né? Nascimento de filho, aí eles contam um pouco em detalhes. Eu deixo eles falarem um pouquinho. Alguém tem alguma lembrança positiva, tal? Porque se lembrar de coisa negativa também, né? Não precisa compartilhar assim com todo mundo. Mas eu sempre pergunto isso. Então, eu vou começar a aula da próxima semana. Ai, dia 12. Lá, a Sol tem uma boa lembrança. Inclusive, contou pra gente outro dia, no dia do aniversário dela, algumas lembranças que os pais contam. Que é uma delícia ouvir isso, né? Como é que foi a história do nome, como é que foi o dia que nasceu. E a terceira idade curte super esses bate-papos. Então, olha só, hoje, 26 anos de casado, lindos! Que delícia! Parabéns, Andréia e Val, vocês são uns lindos. Né? Bem, então assim, ele tá vendo? Olha só, a gente só começou a falar disso, vocês já se posicionaram aí, imagina os alunos, né? Então, sempre tem uma história legal para compartilhar quando a gente fala da data. Eu falei desse dia específico. Vamos lá, ó. Dia 9 de abril. Alguma coisa vem à mente? Ou do mês de abril, né? Legal. Então, terceira idade curte bastante isso. Bem, então... ok. Fátima faz uma coisa assim mais específica, né? Mas é isso mesmo, na realidade não é só pelas fichas de progresso, né? Você está dando aula, você está acompanhando ali o ábaco. Quando você vê, por exemplo, muitas vezes a irritação para abrindo horizontes. É sempre muito importante a gente estar assim, constatando, né? Observando. Aí a gente analisa, vê qual é a melhor solução para aquele aluno. Né? Outro dia me perguntaram sobre as aulas de superação. As aulas de superação, na realidade, assim, ou eu faço um aulão, onde eu tenho um tema compartilhado, ou eu faço um plantão, estou ali esperando os meus alunos chegarem, né? Ou a aula de superação, ela deve ser muito que pontual. Né? Eu observei que esse meu aluno, ele precisa de algo, e aí eu chamo ele para um outro momento para a gente resolver aquele algo, né? Então, a aula de superação não precisa ter 1 hora de duração, 2 horas de duração. Ela vai ter a duração que for necessária para o aluno entender aquilo e praticar um pouquinho, né? Então, ela pode ter 15 minutos? Pode. Ela pode ter 20 minutos? Pode. Ela pode ser em conjunto? Até pode, se os alunos que estiverem vindo tiverem exatamente a mesma necessidade, tá? Certo? Joia. Bem, gente, agora eu tenho uma outra coisa bem legal para falar com vocês. Nós estamos com um novo projeto, né? E tudo que é novo merece, assim, comemoração, né? É gostoso a gente receber novas notícias. E nós temos aí um novo projeto com uma empresa que se chama Welfare Marketing Olfativo. Esse é um projeto também fundamentado na neurociência. É uma empresa muito séria, tá? E que nós conhecemos essa empresa por meio do Paulo, de Campos dos Goytacazes, que iniciou um projeto lá. Ele ficou muito feliz com o resultado do projeto para a unidade dele e ele fez esse projeto chegar até o franqueador para que nós pudéssemos conhecer. Chegou até o franqueador,
Nós também fizemos um projeto piloto na nossa unidade franqueada, né, na unidade Esplanada, e tendo em vista os resultados e também as negociações que nós fizemos com essa empresa, nós resolvemos fazer um contrato com eles de divulgação. Então, nós estamos divulgando para a rede esse projeto. Então, vamos lá, né? Vamos colocar aqui para vocês agora algumas das coisas que foram colocadas para nós para explicar esse projeto. Então, vamos lá. Um projeto fundamentado na neurociência. Utiliza-se o sentido mais primitivo e acentuado no ser humano para, de forma sinérgica aos artifícios empregados no Supera, potencializar as funções cognitivas e melhorar o foco, concentração, raciocínio lógico e memorização. Então, foi criada uma fórmula exclusiva para o Supera, né? Um aroma, é um cheirinho só do Supera, tá? É uma fórmula de aroma extremamente agradável e sutil, porém marcante, que projeta o marketing do espaço por meio da memória olfativa. É comprovado que temos mais memória olfativa do que visual. Peraí, deixa eu voltar aqui para vocês. Certo? Então, esse novo projeto, ele é uma empresa muito séria e que já foi pilotado, né, está em uso já em Campo dos Goytacazes por algum tempo. E nós fizemos também uma experimentação, vamos dizer assim, aqui na unidade franqueada. E tenho mais coisas para dizer para vocês, né? Então, esse projeto, ele tem como benefício, vamos lá. Ai, que legal, Ronise. Menina, e não é que é bom mesmo? Olha só, eu estava na unidade aqui e olha que eu que combinei com ele, né, esse projeto piloto aqui na unidade, essa avaliação. E aí eu cheguei para dar aula para os meus alunos. A gente teve aula, passei pela recepção, voltei. Aí eu fui pegar um copo d'água, conversando com uma aluna, falei, nossa, tô sentindo assim, um ambiente tão agradável, que cheirinho é esse? Eu mesma perguntando, né? Porque estava tão gostoso, tão agradável, né? Aí até a Carol olhou pra mim e falou, tipo, olha ali, né? Você que combinou isso tudo aqui. Mas assim, é que era algo tão agradável, que não tava incomodando, mas assim, ai, que tava muito gostoso, tá? Então, enfim, promove bem-estar e sensação agradável num ambiente aromatizado, foi exatamente isso que eu senti. Evoca emoções e vínculos afetivos nos alunos do local aromatizado. Quando eles se derem conta em outro ambiente com um cheiro mais ou menos parecido ou com algum componente dessa fórmula, eles podem se lembrar do Supera, né? Estimula as funções cognitivas do cérebro por meio de estímulos captados pelo bulbo olfativo, gera memória afetiva por meio do olfato, acarretando em maior probabilidade de fidelização do aluno, fortalece a imagem e o valor da marca e da empresa, que passa a possuir uma identidade olfativa exclusiva, né? Fórmula aromática que ajuda na melhoria do processo de concentração, foco e raciocínio, né? Então, essa empresa, eles nos garantem que por meio dessa fórmula, por meio dos componentes dessa fórmula, o nosso cérebro ele também é estimulado, né? É uma fórmula feita exclusiva para o Supera, Vera. Nenhum outro lugar vai ter esse nosso cheirinho. Bem legal, né não? Ah, legal, Juliana, que você lembrou disso. Tá vendo? Cheirinho faz a gente lembrar de um monte de coisa. Inclusive da experiência, acredito eu, que você teve nesse EDC, né? Bem, então assim, como eu disse, Campo dos Goytacazes, Paulo e Flávia. O Paulo foi em busca disso porque ele falou que a Flávia, ela gosta desses cheiros. E ele é muito alérgico. Então ele precisava procurar um cheiro que fosse bom e que não causasse nenhum problema para ele. Inclusive, quando eu conversei com ele, ele mostrou para mim, né, que ele estava na mesa dele e ele falou, ó, o cheirinho sai logo daqui, do lado. E eu sou muito alérgico, mas mesmo assim, né, com essa fórmula eu não tenho problema nenhum. Então a Flávia tá feliz e eu também. Tá? Calma que nós vamos chegar aí, Cida. Então, os alunos, olha só, a Carol Pascucci, eu perguntei para ela no final, né, do piloto dela lá, falei, me diga, né, fiz algumas perguntas e olha só o que ela respondeu para mim. Então, a primeira aqui, sim, os alunos perceberam e comentaram bastante. A maioria dos que foram conscientizados sobre a utilidade do cheiro ficaram fascinados. Por quê? Porque quando o aluno falava, nossa, esse cheirinho é bom, qual era a contrapartida? Ah, esse cheirinho é bom mesmo. E olha só, que além dele ser gostoso, ele estimula, ele faz com que a gente consiga ficar um pouco mais focado, concentrado, parará. E aí os alunos gostaram muito. Aí eu perguntei para ela, e aí, você pagaria?
Só que quando eu perguntei isso para ela, os valores eram outros. Não são esses que eu vou apresentar para vocês, né? E aí ela responde assim, a pergunta mais difícil, porque tem a ver com valores, dinheiro, investimento. Ela respondeu, sim, pagaria. E aí ela escreveu esse depoimento aqui. Tem um aluno nosso que é presidente da Associação dos Advogados aqui em São José e ele foi o que mais gostou, o que mais se empolgou. Falou que somos o máximo e que fica difícil pensar em inovação com a gente. Perguntou o que mais vamos inovar, porque a gente sempre se supera, né? Ela continua, né? Eu acho que vale a pena sim e acredito que tem muito para ser explorado com essa ferramenta, que eu não fiz por precisar priorizar outras coisas. Aí ela deu como exemplo, colocar algo na recepção perguntando o que eles notaram de diferente, incluir o artigo científico sobre, poderia ter colocado algum vídeo explicando os benefícios da fórmula, eu acredito que agrega muito, tá? Então, além do Paulo, de Campo dos Goitacazes, que foi quem nos apresentou o projeto por conta da experiência dele lá, nós tivemos também um projeto piloto aqui na unidade franqueada. Certo? Tô lendo aqui o que vocês estão colocando, tá? Isso aí, os alérgicos têm que ser respeitados. Muito legal ter a identidade olfativa do local, isso é bom mesmo, excelente ideia. Cheiro de maçã e o salgadinho na minha infância, é verdade, Eunice. Bem, gente, seguinte, então quais são as condições? Na realidade, para que esse cheirinho ele seja, né, ele fique no ambiente, a gente precisa de um equipamento, tá? Então, cada equipamento, ele custa R$ 99,00. E a recarga para a manutenção de cada aparelho tem um valor fixo de R$ 32,00 mensais. Então, assim, você pode colocar em sala de aula, você pode colocar na recepção, sim, você pode colocar no ambiente que você quiser. Só lembrando o seguinte, que dependendo do tamanho do ambiente ou em quantos ambientes você vai querer colocar, você vai precisar ter um número de equipamentos. Esse equipamento você pagou uma vez e foi, tá? Então, por exemplo, a gente vai colocar aqui na recepção da unidade. A recepção, ela sempre fica com a porta fechada. Eu posso colocar um equipamento? Dependendo do tamanho da sua recepção, pode ser um equipamento só. Se a sua recepção for muito grande, muitos corredores, muitas portas abertas e tudo mais, aí provavelmente você vai ter que consultar esses nossos parceiros para saber quantos equipamentos seriam interessantes, 1 ou 2, né? Aqui na unidade a gente trabalhou com um equipamento maior na recepção, e o equipamento em sala de aula, tá? Então, o seguinte, o valor do equipamento ele é fixo, você pagou uma vez, foi. E a recarga, ela dura um mês inteiro. Então, você compra a recarga para aquele aparelho que você adquiriu e essa é a recarga para o mês inteiro. Inclusive, o equipamento, ele é dosado, né, para que você utilize aquela carga que você está colocando ali para o mês inteiro. É um equipamento que vai soltando esse cheirinho durante o dia, Jennifer. Tá? Bem, vamos lá. O contato dessa empresa é o Celso Aldeia. O e-mail dele é marketingwelfare, mktwelfare@gmail.com. Ele fica o dia todo ligado, Cida, mas à noite ele é desligado, tira da tomada, inclusive, mas isso tudo vem explicado, né? Inclusive no contrato que ele já tem aí pra gente. E o celular dele é esse aí de baixo. Como é que vai funcionar isso? Então, por exemplo, a Cida, né? A Cida lá de Campo Grande, ela quer implantar isso lá na unidade dele. Né? Ela quer implantar isso na unidade dele. Ela vai entrar em contato por e-mail lá com o Celso, falar, olha, Celso, meu nome é Cida, eu sou aqui da unidade de Campo Grande e eu quero ter esse cheirinho aqui na minha unidade. Pensei inicialmente em começar só com a recepção, ou eu quero começar com a recepção já com uma sala de aula para fazer um teste, enfim. Aí você vai dizer o tamanho da sua recepção, o tamanho da sua sala de aula, ele vai te ajudar a entender e ver o que seria mais apropriado. Aí você faz diretamente com ele um contrato, né? Você faz diretamente com ele um contrato, ele vai te mandar o aparelho, vai te mandar os cheirinhos. E isso, né,
a partir daí, todo mês já existe um momento em que você vai fazer o pagamento, vai fazer um depósito do pagamento, né, da recarga, né? E ele também já tem uma data fixa para te enviar essa recarga todo mês, para que você não fique sem ela. Sim, esses são os slides da reunião, nós vamos colocar na extranet sim, certo? Então, foi assim, uma experiência muito agradável que a gente teve aqui. É lógico que pode ser que tenha aluno, um ou outro que reclame. Até a Carol me falou mesmo, teve um aluno que falou do cheiro, mas assim, ele reclama de tudo. Ela até mesmo disse isso, falou, olha, tem 1, 2 alunos que reclamaram, mas a própria recepção disse que são alunos que já reclamam de tudo. Então, assim, vocês viram aí pelos comentários dela, né? Que é algo que vale a pena. Eu, por experiência própria, quando eu estive lá da primeira vez, foi muito interessante. Porque eu senti que estava gostoso, um cheirinho agradável e tudo mais. E aí, mesmo eu, tendo sido a pessoa que negociei tudo, eu falei, mas que cheirinho é esse? Que gostoso. Aí ela só me apontou assim, eu falei, desculpa, né? Tá? Então, a recarga, o cheiro já é determinado? Sim, Raquel, é um cheiro específico que é um aroma que foi desenvolvido para o Supera, né? É um aroma para o Supera. Existe uma fórmula lá e é um aroma desenvolvido para o Supera. A recarga dura 1 mês, certo? Eu acho que é isso. Gostaram da novidade? Né? Parece que eu tô falando com vocês sobre isso e eu tô sentindo o cheiro. Sim, a diferença do aromatizador é que esse vai ser um cheirinho, né? Supera. É uma marca registrada nossa, então todas as unidades Supera terão o mesmo cheirinho, que nem essas lojas aí grandes, né? E mais sofisticadas. É um cheirinho da nossa empresa, é isso mesmo, né? Bem, isso aí, Vitor. Interessante, né? Bem, caminhando. Temos aí o nosso calendário de abril. Lembrando aí das tarefas do pós-treinamento. 9, 16. Dia 16 também temos aí reunião pedagógica. E na semana que vem nós começaremos a preparação para a aplicação da pesquisa de satisfação. Então, na semana que vem, na nossa reunião, eu vou falar com vocês um pouquinho sobre essa aplicação da pesquisa de satisfação. Certo? Teremos também reunião de gestores no dia 27. E terminamos o mês aí no dia 30. O nosso calendário, até o final do ano, ele se encontra na extranet, dentro de Fique Ligado e Calendário, certo? Bem, pós-treinamento. Então, esse slide vai ficar aí para os nossos educadores do pós-treinamento de novembro e do pós-treinamento de fevereiro se lembrarem que as atividades ainda continuam. No caso do pessoal de novembro, né, quem fez treinamento em novembro e estava no pós-treinamento, agora, a partir da 8ª tarefa, são tarefas só de gestores pedagógicos. Então, as tarefas dos educadores já acabaram, tá? Então, o pós-treinamento para a turma de novembro de 2017 só continua para os gestores pedagógicos. E em relação aos nossos queridos educadores de fevereiro de 2018, né? Começamos aí o pós-treinamento na semana passada, estamos agora na 2ª tarefa e tanto educadores quanto gestores pedagógicos devem participar. Vamos ver aqui o que vocês escreveram. Vai ter um curso de educadores em maio, a Jéssica já colocou a data aí. O próximo treinamento após essa data é julho, tá? É julho. Bem, vamos continuar aqui. 3º Encontro Nacional de Educador Supera. Eu mediador. Bem, gente, vamos lá. 20 e 21 de julho, aqui em São José dos Campos. Temos aí, né, o valor da inscrição total é R$ 275, inscrições realizadas até 30 de abril, vamos lá, gente. Olha só, desconto de R$ 75, certo? E lembrando vocês que esse encontro, nós teremos a participação muito especial do Marcos Meyer. Ele vai trabalhar conosco 10 horas. E as outras horas nós vamos construir em conjunto.
nós vamos construir, né, esse encontro juntos. Então, nós teremos 2 momentos de oficinas. Vocês sabem quantas oficinas são legais. Para quem já veio nos outros encontros, desde o primeiro, né, no primeiro e no segundo, vocês sabem que nós trabalhamos com essas oficinas e geralmente elas são muito legais. Então, a proposta de oficinas tem a ver com o quê? Proposta de oficinas tem a ver com o que vocês já fazem na unidade de vocês e que é sucesso. Não precisa ser alguma coisa fantástica. Tipo, eu vou sentar hoje aqui com a minha equipe e agora a gente vai pensar numa ideia fantástica para implantar. Não, gente. Vocês precisam olhar para as coisas que vocês já estão fazendo, né? Olhem para as coisas que vocês já estão fazendo. Por quê? O que vocês estão fazendo e que está dando certo é que é bom de ser compartilhado. Que tipo de evento? Como é que você faz para maximizar o desempenho dos seus alunos? Como é que você faz? Nós estamos num momento que dá para a gente testar bastante isso. Como que eu faço para ajudar os meus alunos? Foi uma questão que foi colocada hoje. Os alunos que são resistentes a Abrindo Horizontes, a refazer as atividades da Abrindo Horizontes. Como que eu posso lidar com isso? 1, 2, 3, 4 dicas de como se lidar com Abrindo Horizontes com os meus alunos da terceira idade. Como fazer com que os meus alunos do infantil realizem as suas metas e agilizem o seu desempenho nas apostilas de Ábaco? Gente, vamos pensar nisso. É nisso que a gente tem que pensar. Quais são os desafios que nós temos no dia a dia, né? Aluno adulto, alguém comentou hoje também, né? Aluno adulto que não faz tarefa. Será que não está na hora de eu fazer uma agenda com ele? Será que não está na hora de eu parar e escutar esse meu aluno para tentar entender junto com ele que brechas no dia a dia dele da semana ele teria para maximizar? Sei lá, né? Então, assim, vamos pensar em oficinas assim. O que eu já tenho feito e que tem dado certo? É isso que a gente precisa compartilhar, né? E o mais legal, né, é ter aí alguém da sua unidade podendo contribuir para uma rede toda. Contribuir com 300 escolas. Olha só que legal isso, gente. Certo? Bem, gente, o que mais? Vamos lá. Torneio do Ábaco, poderão participar educadores que na data do encontro tiverem a certificação 2. Porque essa vai ser a nossa base, tá? Certificação 2, para fazer esse torneio do Ábaco. Entendido? Eu vi algumas coisas aqui sobre o hotel. O hotel é o National Inn. Por que esse hotel? Porque esse hotel ele fica pertinho de um shopping. Então, quem ficar nesse hotel vai andar 400 metros para chegar no shopping. Então, o shopping facilita o almoço, né? O shopping facilita alguma necessidade, porque no shopping tem de tudo, né? Desde farmácia, enfim, roupa, se precisar comprar, adquirir qualquer coisa, os presentinhos, a lembrancinha que você queira levar aí para quem ficou, né? Então, esse hotel, ele é super bem localizado. É o mesmo hotel do nosso último encontro de educadores, tá? É o mesmo hotel do último encontro de educadores. E lá na extranet, na extranet não, quando vocês forem fazer a inscrição de vocês, vocês podem colocar lá se vocês querem dividir quarto, ou se está precisando de alguém para dividir quarto, alguma coisa assim, tá? Entendido sobre encontro de educadores? E hoje nós temos uma surpresa para aqueles que já fizeram a sua inscrição. Nós temos um sorteio. E esse sorteio, o presente vai ser entregado, né, num encontro de educadores. E o presente, nesse momento, vai ser um livro do Marcos Meyer, que é o nosso palestrante. Né, vocês vão ver que ele vai recomendar, ele tem vários livros escritos, né? E nesse sorteio de hoje, nós teremos aí o sorteio de um livro do Marcos Meyer. E quem são os que estão participando desse sorteio? São aqueles que já fizeram a inscrição. Então, vamos lá. Soraya de Araxá, Rafaela de Belém, Fátima de Bento Gonçalves, Dani de Sudoeste, Marco de Campinas Cambuí, Lariane, Priscila de Fortaleza, Carla, Lúbia de Marabá, Walter, Andréia, Thaís, Ludmila, Patrícia de Olinda, Juliana de Pinheiros, Renata, Vitor, Tamires, Jéssica de Flamengo,
Lucas, Wagner de Pirituba, Tessa, Douglas, Jennifer de Vilhena, Sandra de Vilhena, Ronise de Xanxerê. Vamos lá, Jéssica, faz o sorteio aí. De 1 a 26, qual é o número? Roda aí na internet pra gente. 26. Eita! Olha lá, Ronise de Xanxerê. Ronise acabou de ganhar um livro do Marcos Meyer. Não, peraí. Ronise de Xanxerê não. Foi a Ronise que colocou 26. Chamou, Ronise. Só faltou alguns. Foi 19, olha lá. Quem é 19? Quem é 19? Jéssica de Flamengo. Jéssica de Flamengo. Parabéns, Jéssica. Então você foi a primeira felizarda aí a ganhar um livro do professor Marcos Meyer, que provavelmente vai ser entregue por ele com uma dedicatória lá, né? Ele vai escrever algo para você. Certo? Bem, gente, em relação ao encontro de educadores, sugiro que vocês aí façam a inscrição. Já que vocês vão vir, façam a inscrição de vocês para que vocês garantam o menor valor e para que vocês já comecem a participar aí desses sorteios que nós faremos. Certo? Ronise, a gente vai torcer aqui, tá? O próximo vai ser seu. Bem, algumas atualizações na extranet, gente. Toda semana a gente vai falar sobre o que foi colocado, enfim, né? Por quê? Porque muitas vezes nós já temos coisas lá que são bem interessantes, mas que vocês não se deram conta ainda, tá? Então, o que nós temos lá? Nós fizemos uma inserção de um fórum para sugestões de temas para os roteiros de julho. Quando eu mandei para vocês no final do ano passado, né, os temas que nós vamos abordar esse ano, para que vocês pudessem nos ajudar com algumas ideias, eu também coloquei lá que no mês de julho nós vamos trabalhar em cima do tema que vocês nos ajudarem a escolher, tá? Então, a nossa recomendação aí é que vocês façam aí as sugestões para o roteiro de julho. E o tema que for escolhido, nós também no encontro de educadores, nós também anunciaremos lá, né, quem foi o que contribuiu para o tema de julho. E ele também vai receber uma surpresa, que eu não vou falar no momento que é. Mas ele terá uma surpresa no encontro de educadores, certo? Cláudia, a gente enviou por e-mail. Mas a gente pode colocar isso no fórum, nesse fórum. Claudinha, anota aí pra gente colocar nesse fórum de julho aí, aquele arquivo com todos os temas do ano, pode ser? Tá? E a gente vai abrir agora, então, né? Já abrimos, na realidade, esse fórum aí para os roteiros de julho. Então, nós vamos fazer aí uma competição saudável. Vocês enviam pra gente as sugestões. E o tema que for escolhido vai ser premiado na nossa convenção como um prêmio de criatividade, né? E o prêmio maior será, né, ter um tema onde os nossos alunos vão experimentar em suas aulas, proposto por vocês. Magda, é o seguinte, a Jéssica, ela sempre envia um e-mail uns 2 dias antes, né, quarta ou quinta-feira, com um link. A sala de reunião para gestores pedagógicos é a sala 2, é a sala do pedagógico, tá? Não é a mesma sala da reunião de segunda-feira, porque a gente tem um público muito menor, né? Bem, em relação à extranet, então, Fórum Julho, um estudo relacionado à terceira idade, né? Nós incluímos lá mais uma pesquisa, que é um estudo finlandês, interessante, que ele dá lá 4 itens que são muito importantes para que a saúde mental ela se mantenha. E dentre esses 2 itens nós temos a questão dos desafios mentais e a socialização, que tem tudo a ver com o que a gente faz aqui, certo? Então eu só traduzi o abstract, que vocês podem dar uma olhada, e a pesquisa inteira ela tá lá, tá? Só que ela não está em português. Então, que bom que existe o senhor Google para ajudar quem ainda não consegue ler em inglês, certo? Colocamos também um novo vídeo do PicaPix, bem legal esse vídeo também, 20 minutos. O que a gente tinha anteriormente, ele dava mais de 1 hora, então era bem cansativo. Esse com 23 minutos está muito interessante.
E como a gente vai trabalhar o Pica-Pix no próximo mês, que é o mês de maio, vocês já podem começar, né, a se inteirar, tá? Os educadores novos, principalmente. Bem, então, para a reunião de hoje, é isso, gente. Para a reunião de hoje, é isso. Lembrando que o nosso tema da semana é aprender a aprender, né? Que o desejo pelo aprender, o desejo por aprender, ele tem que estar latente no educador, né? O que eu sei hoje que eu não sabia ontem e o que eu posso aprender amanhã para que eu seja cada dia melhor. E eu resolvi trazer essa frase aqui de Rubens Alves, que está no roteiro da terceira idade. Eu quero desaprender para aprender de novo, raspar as tintas com o que me pintaram, desencaixotar emoções e recuperar sentidos. Que vocês todos tenham uma ótima semana e que a gente possa levar para os nossos alunos essa semana uma experiência incrível, né? Uma experiência muito gostosa. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima reunião.